a gente passa aqui o bastão. Bora lá. Salve, salve! Boa tarde, Miguel, Aroeira, boa tarde a todas e todos, muitos que já estão aqui para acompanhar a gente. E lá vamos nós em mais um Távola de Fim de Tarde. Boa tarde, Regina, boa tarde, Miguel, boa tarde para a comunidade toda. Boa tarde a todos, boa tarde, Regina, boa tarde, Aroeira. Notícia de última hora, a polícia italiana entrou em confronto direto com manifestantes pró-Palestina, agora, nesse instante, estava ao vivo aqui, direto da cidade de Udine, no norte da Itália, onde vai haver um jogo entre Itália, ou já está acontecendo, Itália e Israel. Onde um Zico confronto. jogou. Onde Zico jogou, exatamente. Zico jogou, foi um dos Messi. primeiros a ir para lá, exatamente. E as pessoas têm pedido, em muitos lugares, tenho visto manifestações em relação ao esporte. As pessoas estão pedindo que Israel seja banir barrado Israel. das competições onde elas forem, né? Que não... Se a Rússia foi banida, né, se não aparece o nome da foi Rússia... no primeiro dia da guerra. Exatamente. Né? Há muito tempo que eu não vejo o nome dos jogadores russos de tênis, onde eu mais vejo, não aparece o nome deles. A Rússia nem liga muito, porque a Rússia tem sido banida e proibida de participar das festinhas ocidentais, assim, desde a Revolução de 17. Né? Eu acho que Israel também não vai ligar, porque, da mesma forma que eles não ligam para nenhum tipo de demanda do mundo inteiro, mundial, né? Não ligam para as regras, não ligam para o que a ONU diz, para o que o Tribunal Internacional diz, eles também não devem ligar, né? A não ser os próprios jogadores. E muito menos o que o Bibi fala, o que o Netanyahu fala é um absurdo, sempre, o tempo todo. A atitude Ontem, de qualquer modo, gente, o problema de Israel agora, o problema de Gaza de Israel agora, se transformou praticamente num problema imobiliário e um cessar-fogo meia bomba, porque, na verdade, Israel continua com a matança. Assim, localizada agora, mas aqui, ali, acolá, mas continua... Hoje foram mortos 5. Então, hoje foram mortos 5. Enquanto isso, Gaza é loteada. Literalmente loteada. A ideia é oferecer às pessoas a proposta de sair de lá. Não existe paz. Eu tenho visto um montão de gente no mundo que briga pela paz, que está ansiosa para se sentir aliviada, dizendo, mas espera aí, não tem paz ainda, não existe nada. Nada foi acordado. Que acordo é esse? Isso é um acordo de negócios. É um merchandising do Trump, né? Eu acho que é uma autopropaganda. Foi uma ameaça, não foi um acordo, é uma ameaça. Ou você faz isso, ou nós vamos acabar com tudo. E a única chance que eu acho que os palestinos, o Hamas, inclusive a autoridade palestina, viram de deter esse confronto foi com essa interferência americana. E todos já diziam isso, só vai para a guerra se os americanos, se os Estados Unidos resolverem que a guerra não é uma guerra, né? que os ataques têm que parar. Então, foi isso que aconteceu. Agora, se isso vai... E aconteceu, eu acho, principalmente, depois daquele ataque de Israel ao Catar, onde eles tentaram matar vários dirigentes do Hamas, parece que não atingiram os dirigentes, atingiram outras pessoas, mas o Catar, que é muito parceiro dos Estados Unidos, o Catar deu um avião para o Trump recentemente, reclamou muito, e eu acho que por conta disso o Trump resolveu mudar um pouco a atitude dele, ele ficou bravo com o Netanyahu por ter feito isso sem consultar. Diretamente, nós te demos um avião, não é para você bombardear a gente, não, pelo amor de Deus. Diretamente. Exatamente. É isso. Então, ele entrou. E agora, como ele está se achando, né, digamos, se achando pacificador, eu acho que ele vai ficar um pouco de olho. Porque hoje, só para concluir aqui, Aroeira, hoje a gente
entrevistou, eu trouxe uma outra moça da flotilha, que chama Lise, que também estava na flotilha, brasileira, ativista, muito interessante ela diz que mora numa Kombi aqui no Brasil, e ela é ativista há muito tempo e ajudou a organização da flotilha. E ela disse assim, olha, hoje já mataram 5 palestinos ativos. 6. Tem aqui 6 6. palestinos. Ou seja, e ela falou isso, olha, pelo olhar daqueles soldados, a gente via que eles queriam matar a gente, queriam bater muito na gente. E não, eles se controlaram, não fizeram isso porque teria consequências. Há um consenso de que o Brasil estava entalado na garganta deles, eles trataram até pior do que outras nacionalidades, especificamente os brasileiros. Eu acredito. Ela disse que eles não sabiam muito a diferença, eles maltratavam principalmente pessoas negras, pessoas que tinham feições árabes, então eles não sabiam muito assim, esse é brasileiro. Acho que só na hora de liberar é que eles tomaram conta disso. Pelo menos alguns dos jovens falaram isso. No contato ali dos soldados, ela disse isso. Eles maltratavam mais por racismo. Mas eu acho também que existe uma questão política aí, porque o Lula foi declarado persona não grata pelo sujeito que hoje em dia é o ministro da guerra lá, eles chamam de defesa, mas é o ministro da guerra, e assim por diante. No entanto, o Trump ontem lá no parlamento deles, eu não imaginava que eu pudesse sentir vergonha pelo Netanyahu, mas eu senti um pouco de vergonha pelo Netanyahu, porque o Trump sentou naquele parlamento como se o parlamento fosse dele, inclusive. Como se fosse dono, exatamente. Como se fosse dono daquele negócio vocês me perdoem a expressão, dono da porra toda, que nem diz no funk. No funk da Ludmilla. Mas ele assumiu essa postura. Ele assumiu a postura da ONU. Casa, inclusive, ele é o chefe. A ONU sou eu. Ele pensou. Não, muito mais do que a ONU, né? O mundo sou eu, né? Eu sou ele disse, a ONU sem eu aqui, isso não existe. E quanto a esse negócio aqui, eu sou o chefe. Parece que teve uma hora que uns 2 ou 3 deputados, que são deputados que eu acho de origem árabe, eu não sei como é que funciona, eles reclamaram, começaram a gritar genocídio, imediatamente eles foram retirados. Aí o Trump falou, que eficiência de vocês, estão de parabéns. Enfim, Trump, ele era o dono da porra toda. A gente manter aquele negócio, nós temos uma pauta de, pelo menos eu elenquei uns 40 assuntos, vamos andando para frente, porque tem muita coisa interessante. Uma das coisas que a gente vamos encerrar. Fala. Não, só para encerrar a coisa. Eu já ia sair daí para outro assunto. Tá. E que Israel cortou metade da ajuda humanitária a Gaza, entendeu? Cortou hoje porque eles não entregaram os outros corpos. Agora, gente, como é que eles vão saber onde é que estão? Muitos desses corpos estão soterrados e os caras morreram pelos bombardeios israelenses. Os corpos também estão sendo usados como desculpa, exatamente como os vivos foram usados como desculpa. Exatamente, é a mesma coisa, estão sendo usados também. E nisso, assim, eu vejo o oportunismo do Trump, que saiu fazendo piada no parlamento de Israel, mas se concentrou nos negócios. Ali tem negócios. Você tem toda a razão. O Qatar pediu, olha, dá um jeito nesse seu amigo aí, porque qual é? A gente dá até avião. O Trump foi lá, segurou. Então, em termos de geopolítica, a gente observa, parece transparente mesmo. Mas eu acho que, na verdade, assim, e essa é a parte mais triste de tudo, tem negócios aí, porque, no fundo, siga o dinheiro. Por mais que o Trump queira o poder e tenha um ego gigantesco, o negócio é que a família dele está enriquecendo de novo. E essa é a especialidade dele. Ele começou a vida como magnata do mercado imobiliário, herdeiro de um magnata da área também. Mas, então, de certa forma, você vê que é na cara de todo mundo. Ontem eu estava ouvindo um reggae, que eu ouvi no Reinaldo, eu já conhecia esse reggae, eu estava ouvindo o Reinaldo, ele colocou lá. É um cara de onde ele é, gente? Da Costa do Marfim? Não sei, se não me engano, desse. Onde a França, ele fala em francês, muito bonito, onde o cara explica exatamente isso. É uma troca atrás da outra, gigantesca. É o que o Miguel fez hoje numa charge. Miguel, você sabe que essa é a primeira charge que eu vi na minha vida? Eu sei, eu fiz em cima dela, o cara dividindo o mundo, exatamente. Essa é a primeira charge que eu vi. Eu costumo, quando eu falo, conversa sobre charge, eu falo assim, essa é uma das primeiras. E desde então, você tem a mesma experiência acontecendo
ontem, hoje e provavelmente por um bom tempo ainda. A mesma experiência. Geopolítica é quem tem poder militar. Eu estava vendo um artigo da Laís, né, a menina que está lá a jornalista. Moscou, é a Laís Gouveia. Laís Gouveia, muito interessante o artigo dela, falando sobre o Putin, sobre a Rússia. Então, na verdade, o que você tem é isso, gigantescas potências dividem o mundo. Algumas têm um aspecto, ou pelo menos conteúdo civilizatório, como, por exemplo, a França por um bom tempo, ou a China hoje, que é provavelmente o país poderoso, cuja cultura é a mais civilizatória. Eu vou colocar aspas aí, porque, na verdade, toda civilização pressupõe mesmo a força para impedir que imbecis joguem a gente no abismo. Como estão fazendo do lado ocidental, né? Jogando a gente no abismo. Então, assim, chegando em Trump, para poder chegar no Dudu, para poder chegar depois na situação da gente aqui, para então chegar no Lula, que é provavelmente a única pessoa com juízo em posição de mando no país, com toda certeza. Você falou em Dudu, eu mundo. fiquei pensando no Dudu. Será que o Dudu tem alguma esperança ainda de que alguma coisa possa acontecer a favor dele? Tem. Ele vive um Mas mundo... baseado em fatos reais? Não. A favor de quem? Dudu Bolsonaro. O Eduardo Bananinha, o Eduardo Banana de Maquete, como um humorista na internet chama ele, Banana de Maquete. Eduardo Bananica. O Eduardo Bananica continua ele e o Paulo Figueiredo vivendo lá no mundo deles, mas cada vez eu acho menos provável que eles tenham como aumentar a influência deles nesse momento. Eu não estou achando como. Falando nisso, o Trump fez um discurso hoje com o Milley, porque o Milley estava lá pedindo arrego. Falou de quem? Falou de quem? Falou do Lula, exatamente. Falou de novo. No discurso para o Milley, falou do Lula, do encontro. Maravilhosa, porque o Milley está claramente com um sorriso amarelo ali. Não, mas eles devem estar com muita raiva. Tanto os Milleys da vida quanto os bolsonaristas devem estar com muita raiva dessa simpatia súbita do Trump pelo Lula. E porque, inclusive, olha, hoje aqui o Luiz Puzinato está dizendo o seguinte: o presidente dos Estados Unidos compartilhou esse perfil um novo vídeo de ataque aéreo contra uma embarcação na costa da Venezuela. Isso aí, gente, é seríssimo e ninguém está falando muito nisso. Não, né? Estão falando, mas assim, ninguém está conseguindo fazer muito. O cara já matou alguns pescadores. Eu duvido que essa gente seja a grande tráfico de droga. Claro que não. Matando lá, assim, apenas para manter o seu público interno ocupado, para dizer que as forças estão fazendo isso, que a CIA está realizando, que o Exército, depois de ter feito aquela humilhação, o clima geral no Exército lá não vai melhorar afundando barco de pescador. Tem gente contra, tem gente do establishment contra isso. Mas é o estilo Trump de assassinar pessoas e fazer amigos. Basicamente, é aqueles manuais de autoajuda, né? Como influenciar pessoas, como assassinar pessoas e fazer amigos. É o que ele está fazendo. E nisso, ele mantém. Para ele, tem uma máxima do xadrez que diz: a ameaça é melhor do que a execução. Para ele, muito melhor do que invadir a Venezuela é manter um clima de tensão permanente de quase invadir a Venezuela, quase invadir a Venezuela. Agora, Maduro faz bem em convocar os militares, em fazer deslocamento de tropa para lá e para cá, porque se eles acharam o Vietnã foi difícil, mas a Venezuela não seria mais fácil, não. Não. Nenhum. Claro que não. De jeito nenhum. É entrar para não sair. Eu acho até um país mais poderoso hoje do que era o Vietnã na época. Aliás, a América do Sul e Central, os americanos já tentaram ocupar um pouco mais do que atualmente. Há países onde eles abandonaram, trocaram o combate que eles faziam pessoalmente às drogas, passaram a mandar dinheiro para político corrupto, em vez de fazer. Por quê? Não davam conta. Você não conhece a realidade. Já pensou, joga um comando americano numa comunidade durante uma guerra de facções aqui? Vê se ele vai compreender, se eles vão compreender o que está acontecendo. Claro que não. Além de chacinar a gente de volta... A Nádia está dizendo simpatia, Sérgio, a gente está sendo irônico, Nádia. Não, desculpa, Nádia, eu fui absolutamente irônico para tentar mostrar para todo mundo assim, quão mega estúpido o Trump consegue ser. Ele consegue ser
Ele consegue ofender genocidas criminosos de guerra. Para você ter uma ideia, ele consegue ultrajar genocidas criminosos de guerra. Então, se você não entenda nenhuma simpatia nossa por essas pessoas. Não, e eu Embora acho que ele eu citou o Lula reconheça que hoje. eles são humanos. Eles não deixaram de ser humanos, não. Ele citou o Lula hoje achando que o Lula sucumbiu ao charme dele, entendeu? Ele não está achando. Ele é completamente equivocado. Exatamente. Ele está achando, não, o Lula está no papo. Ele está pensando isso. Mas o Lula é um esperto, Sabe né? que o melhor otário é o que acha que é malandro, né? É o que todo mundo fala. O pior otário. O melhor otário é o que acha que é malandro. Aquele filme, um filme antigo com esse rapaz que morreu há pouco tempo, o ator, o Robert Redford, que é um truque, é um desengano. Eles se fingem de otários e um cara que é um otário, mas acha que é um mafioso. Eu vi esse filme. Golpe de mestre. Golpe de mestre. Golpe de mestre. Paul Newman. Exatamente isso. Paul Newman, Robert Redford, com um montão de gente com uma trilha sonora maravilhosa, e assim por diante. Mas, basicamente, o Trump é esse cara. E, na verdade, até agora, a China não fez nada. É aquele puppet regime que eu conto para vocês. Ele liga para o Xi e fala assim, e agora, você vai ceder ele? Não. Droga. Porque ele liga de novo para o Xi. E agora? E agora? É o ultimato. Você tem 5 segundos para ceder. 5, 4, 3, 2, 1. Vai ceder? Não. Tá bom. Amanhã eu te ligo de novo. E foi, de uma certa forma, o que o Lula fez também. O Lula já orientou o embaixador, já conversou com ele, já tem uma pauta para discutir com o Rubio. Tudo dentro dos normais. Exatamente. O que traz a gente de volta para aqui dentro. Porque nós falamos do Bananinha, não podemos esquecer que o Bananinha continua sendo uma pedra no sapato do pé direito da extrema-direita brasileira. Ele continua sendo uma pedra grande. Aliás, a direita está toda pisando em ovos, sem trocadilho, entendeu? Eles estão muito sem saber onde pisam, entendeu? Em ovos uns dos outros, inclusive. Os ovos uns dos outros, exatamente. Exatamente. Bom, porque mas está difícil a caminhada. Eles estão ameaçando com pauta-bomba, eles estão fazendo tudo aquilo de antipático, tudo aquilo que vai... Pautas-bomba é tiro no pé. E as pautas que eles queriam estão perdendo força. Mais gente começa a olhar para o outro lado quando eles chegam perto para assinar alguma coisa. E a própria direita inteligente está saindo fora. O próprio centrão mais político... Repete isso aí que você falou. Você falou o que? Direita o quê? Um pouquinho mais inteligente, menos boa. Do que quem? Pois é, eles estão começando a perceber, porque o centrão, assim que o centrão perceber que está havendo uma mudança de vento, uma mudança de rumo, eles mudam também. Mudam sem a menor cerimônia. Não tem menor pudor, entendeu? Mas é que você está, por exemplo, o Ciro é considerado o inteligente deles. Ciro exatamente. E, sinceramente. E ele é muito amigo, ele é amigo de muita gente. O Ciro Nogueira consegue ter uma relação com muita gente de todas as gamas. Não entendo como consegue ser tão cara de pau. Vou mentir para ela sabendo que ela sabe que você está mentindo e que você sabe disso, e vai com outra pessoa e faz a mesma coisa e assim por diante. Como é que é possível? Vocês conseguiriam levar uma vida desse jeito? Não, é complicado. É um tipo de personalidade. Mudando um pouquinho de assunto, talvez seja mais um tema que o Aroeira também pensou, é o julgamento hoje, né, daquele grupo bolsonarista que promoveu as fake news e que levou a tentativa de golpe. E aí o Alexandre de Moraes, hoje, está dizendo que eles formaram uma organização criminosa entre integrantes do governo do ex-presidente Bolsonaro e militares, né? E dizendo assim, a organização criminosa, vou ler aqui o que ele disse, foi composta em sua maioria por integrantes do governo federal da época, por militares das Forças Armadas, com o claro objetivo de depor o governo legitimamente eleito. Na verdade, é a primeira vez que se faz essa conexão entre organização criminosa e os militares do governo? É isso Acho mesmo? que, assim, embora tenha feito individualmente, agora, como eles estão julgando alguns, ele coletivizou. Ele botou os militares. O CRIM
que tem militares e membros do governo. Eu acho que, se não é a primeira vez, é uma excelente novidade digamos, na jurisprudência brasileira, né? Quer Eu estou dizer, curioso para ver como vai levando ser em o conta a voto nossa do história. Fux. De que jeito o O Fux vai Fux. votar. Acho que ele vai Ele votar continua exatamente como votou da outra vez. O dizendo mesmo que voto. não houve envolvimento dessa gente no golpe. Gente, ele vai dizer que não houve, porque ele disse que não houve dos chefes. Como é que ele vai dizer que dos Claro. subordinados? Não, Então, eu não acho vai. até, Aroeira, Pode até dar Eu uma acho- jogada aí. eu acho até que ele pode, para não perder a face, né? Ele pode até dizer, não, foram esses padrinhos aqui que começaram, né? E os Exatamente. outros não sabiam Bom, de nada. Pode Quer ser. dizer, Né? ele vai cantar Raul Seixas, já que ele gosta de tocar guitarra. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Mas acho que tem algum pudor? Não tem nenhum, ele é Não, capaz não de tem, fazer. mas também assim, ele tem buscado ser lógico dentro desse julgamento. Então, a lógica o obrigaria, eticamente, a continuar inocentando esses bagrinhos todos aí. Embora, e eu acho, por outro lado, os outros juízes todos que confirmaram que existe uma organização criminosa para os chefões, sabem que essa organização tinha suas ramificações e organograma, e agora estão julgando o organograma. Então, eu imagino que o resultado seja similar. O que nós vamos ver é a tal da dosimetria, como é que as penas vão ser, que eu acho que é o que, digamos assim, mais interessa nesse julgamento. Eu defendo a ideia de que as penas dos chefes têm que ser mesmo maiores que as penas dos subordinados. Sim, não há a menor dúvida. Então, acho que é usar aquelas penas como referência, e dali para baixo. Para baixo. Porque senão você perde a relação, você perde a referência, você fica Eu com uma acho que coisa completamente fora do propósito. A ideia é que o chefe, o organizador, pague mesmo. Sim, Digamos claro. assim, é o capitalismo chinês. Lá, um capitalista que passar o golpe ou quebrar, não vai pegar dinheiro do banco de desenvolvimento deles, não. Vai pagar com a própria conta bancária dele. E é, de certa forma, o que nós estamos vendo. O chefe tem que pagar. O chefe tem que pagar. Ele é o responsável, então é sobre ele que tem que incidir a maior parte da pena sobre essa responsabilidade. O Ivanildo está lembrando aqui que o Fux condenou o Cid, lembra? Não, o Cid está ferrado. Se tiver um Cid nessa turma, ele vai condenar também, mas acho que não tem. Mas acho que não tem. Ele achou que ele condenou o Cid e inocentou o Bolsonaro, gente. É um voto completamente absurdo. É um voto absurdo, totalmente. Totalmente. Eu até fiz a charge, o que passa debaixo daquela peruca, né? Pelo amor de Deus, gente. Como funcionam as engrenagens que ficam debaixo daquela peruca ali? Mas alguém sabe como vai ser o procedimento, as datas desse julgamento? Quando acontece o quê? Quando vão ser lidas? Quando acontece o quê? Agora, eles estão. Esse núcleo. Os advogados estavam defendendo os acusados hoje, né? Eu soube. Esse é o núcleo 2, se eu não me engano. O núcleo 3, o processo do núcleo 3, estou olhando aqui, que envolve mais 10, vai começar dia 11 de novembro e vai encerrar no dia 19. Esse do núcleo 2 vão ser julgados entre 9 e 17 de dezembro. O que acontece hoje é que eles estão sendo ouvidos, né? É quando a defesa pode fazer o seu parecer, enfim, fazer a defesa. Então, hoje começa o julgamento. Depois, só em dezembro, que vai sair um resultado de condenação. Entendi. Alguma coisa assim. Eu acho que é isso, né? Segue seu ritmo normal. Alguém tinha comentado, sempre se falou que ia terminar nesse ano. Pelo menos a parte principal realmente consegue terminar nesse ano. Na verdade, olha, eu acho que está sendo começando o julgamento hoje é o núcleo 4. Que estranho isso, porque o núcleo 3 é esse que vai começar em novembro, aí os réus do núcleo 2 vão ser julgados entre 9 e 17, então esse agora é o 4? Não, acho que é o 2. Eu acho que é o 2, o núcleo 2. Acho que é o 2, É o 2. É o que vem imediatamente depois dos mandantes. Não, olha só. As sustentações das defesas dos réus acusados de golpe no núcleo 4
prosseguem na tarde dessa quarta-feira. Ué, É por isso que eu fiquei confusa. A matéria diz que o Mas núcleo talvez 4 não é seja necessariamente em dentro do ordem. organograma, na ordem do organograma. Não pode não Luiz ser. Pusinato está dizendo, ouvi 4 na Voz do Brasil. Então, é isso mesmo. O núcleo 4 é o de hoje. Segue conforme o previsto. É. Acho que a gente tem pouca notícia porque tudo corre bem. Assim, funciona normalmente. Ok. Por falar em Supremo, nós tivemos uma defecção, o Barroso, que saiu, e hoje tem matéria comentando uma possível da Carmen Lúcia também. O que eu acho que é interessante, Parece que ela já porque negou, né? ela já negou, né? Mas eu admito que assim, as especulações surgem porque pode ser que um juiz ou outro desses aí do Supremo comente. Então, tem hora que dá vontade mesmo, fico De pensando se vale a abandonar o barco. pena. Porque isso tudo deve passar. Gente, se passa na nossa cabeça, nossa pobre cabeça de jornalistas de classe média para, no meu caso, para baixo aqui. A gente pensa nisso, pô, estou exausto de todo dia ter que vivenciar esse horror que eu vivencio olhando Gaza, de cansar de todo dia observar a estupidez sendo praticada em doses monumentais, industriais nos governos. Também tem, eu imagino que também passe na cabeça de vocês todos, tudo isso. claro, totalmente. Até da música. Tem dia também que, putz, vou eu. Então, acho que é possível. Não acho que seja fácil, não, porque eles sabem também, tem uma responsabilidade. Acho que cada um daqueles juízes lá sabe onde lhe dói o calo. E todos eles sabem que a lei Magnitsky, que a lei, que as sanções, tudo isso incomodam mesmo. Recentemente, acho que até o Moraes comentou isso. Incomoda, mas é o osso do ofício. Então, embora nós todos aqui já tenhamos conversado 20 vezes, 50 vezes sobre quão volúvel é um Supremo Tribunal, tem época que ele ferra a gente direto, tem época que ele mantém a gente com a cabeça atônita. Mas a gente não pode esquecer um detalhe em relação ao Nesse Barroso, momento, é fora do sufoco que a gente está. que, se não me engano, o Barroso enviuvou não faz muito tempo. Sim, Entendeu? quando eu falo, eu Perdeu a mulher. não estou fazendo uma crítica E se espiritualizou muito de lá para cá, entendeu? Ele deve estar saturado, ele deve estar esgotado. Pode ser. O que eu acho é muita pressão, é muito difícil. Eu acho que a gente tem que levar em conta o lado pessoal, entendeu? Não há a menor dúvida. Cruzo os dedos para que a gente continue com o Supremo funcionando desse jeito. E aí traz a gente para um outro assunto. A escolha do Lula, do lugar do Barroso. Essa é uma parada. Há uma pressão justa, considerável, pelos grupos para se colocar uma mulher, né? Colocar uma pessoa negra. Há também uma pressão importante dos grupos trabalhistas, e isso eu achei importante também lembrar, para que se coloque alguém que seja a favor dos direitos trabalhistas, porque eu vi num dos grupos de juristas que me puseram lá também, um deles comenta num artigo interessante isso, que todas as decisões do Supremo são contra os trabalhadores, são no sentido de desmontar direito trabalhista. E que, na verdade, um grupo que reivindica também uma colocação, porque, do ponto de vista das identidades, e vocês sabem que eu fiz campanha na última para que se escolhesse uma mulher ou uma pessoa negra, ou ambas as coisas, eu estou entendendo esse argumento hoje, porque, de certa forma, o Supremo tem sido muito efetivo na garantia de direitos das chamadas minorias. Tem sido bastante efetivo. E, no entanto, na questão trabalhista, tem ajudado a desmontar um pouco de garantia trabalhista. Então, como a gente escolhe? E eu acho que esse é o dilema do Lula no momento. Que todos os grupos de pressão aí, os dois principais, pelo menos, têm toda a razão. Tem toda a razão. É verdade, não sei. Ele disse que vai decidir sozinho, entendeu? Eu não sei até que ponto isso é bom ou é ruim. Não, ele vai ouvir todo mundo e aí decidir sozinho. Não sei até que ponto ele deveria ceder um pouco ao fato de colocar uma mulher, de preferência negra, claro, seria fantástico. Eu não sei se as duas cotadas, quem elas são. Tem uma Elizabeth e uma Daniela, eu acho. Uma é presidenta do Tribunal Militar, né? Então, isso seria importante, porque a Carmen Lúcia ameaçando sair, mesmo que não seja verdade,
significa que não vai ter ninguém lá, entendeu? Feminino, do sexo feminino. Então é complicado. Eu acho que ele Eu tem acho que certamente as três coisas, se o Lula encontrar alguém que consiga ser as três coisas, ele adoraria. Ele adoraria. Seria Seria muito perfeito. bom mesmo. Mas O mundo quando é que raramente é que tão tem que bem. ser feita essa escolha? Não sei, não tenho Até quando ele noção do pode processo. escolher? Tem uma data? Não, ele não tem prazo, ele não tem prazo. Ele pode. Poderia deixar vago até para o ano que vem, inclusive. Exatamente. É bom preencher logo, né? Eu acho, sei lá. Eu acho que, assim, se você deixa muito tempo o negócio sob estresse, todos os postulantes vão aumentando as pressões. É o que a Ana Terra está falando, não basta ser mulher, não basta ser mulher e negra, tem que levar em conta esse item que eu tenho considerado, porque eu vejo muita gente escrevendo. As decisões do Supremo são antitrabalhistas. 100%, 98% delas. Elas vêm sendo desde o Temer, né? Desde o Temer, não, mas já não eram muito pró, mas vem sendo mais desde o Temer. Mas você vê que assim, é um compromisso com a tal democracia liberal. Muito bom, são grandes defensores da democracia e colocam direitos que os liberais, em geral, reconhecem, que são direitos das mulheres, das pessoas negras, etc. Mas o que é direito trabalhista está fora da mesa. Talvez seja o caso. Só tem o Dino, que é a única pessoa que ultimamente tem votado regularmente a favor dos trabalhadores. E pode ser uma voz influente, porque ele é um orador brilhante, um argumentador hipercompetente e tal. Pode ajudar, mas seria bom ter uma ajuda, né? Tem alguém dizendo aqui, a Nina Salles dizendo que o Barroso, o lavajatista, já tem nova mulher. Eu não sei, mas eu acho justo que ele tenha, entendeu? Não vejo nada demais. Gente, realmente a vida pessoal das pessoas. Exatamente. Mas ele tem uma namorada, é verdade, eu também. Ele tem uma namorada, ele tem lá suas Ele é conexões, muito romântico. ele é lavajatista. Sofreu muito com a morte da mulher dele, é um cara... Eu acho que ele está querendo curtir a vida. Gosta de música, gosta de Exatamente, poesia. Eu acho que é isso também, Miguel. Mas ele realmente foi um lavajatista roxo, fiz muita charge com o Barroso, sacaneando o Barroso, naturalmente. Ultimamente tem votado e conduziu bem. Ele foi presidente do Supremo durante a condução do processo. Conduziu bem, é importante. O cargo é importante. Gente, o poder que o Supremo tem é de verdade. Isso é uma realidade. E ele falou isso, hein, Aroeira? O Barroso, quando ele começou a fala dele, para dizer que ele ia sair, ele disse assim, não me apego ao poder. Né? E ele sabe que o poder que tem o STF é grande. Mas eu concordo com você que a gente tem que levantar a mão para o céu e agradecer que esse Supremo tem segurado a onda. Porque essa onda que está varrendo o mundo, essa onda da extrema-direita, não é fácil de segurar. E não, sabe, o executivo, por exemplo, tem dificuldade, teria, né? Imagina se a gente não tivesse um tribunal, né, supremo que também fosse contrário a todos os valores, entre aspas, da extrema-direita, né? A esses ataques, enfim. Olha aqui o Valdemir, a questão na escolha do Supremo é quem tem coragem para enfrentar a opinião pública, como na situação da Lava Jato. Bom, concordo. O Supremo ouve o país, mas não pode só ouvir o país, porque a voz das ruas muitas vezes está dizendo uma bobagem. A voz das ruas, entre aspas, muitas vezes está dizendo uma bobagem. E a gente sabe que o mundo está muito dividido, e eu acho que a opção é muito clara para todo mundo, muito clara. Ou você tem algum tipo de saída democrática, ou você tem uma ditadura de direita, de extrema-direita. Nada de ditadura dos trabalhadores, não, crianças. Nós estamos falando de ditadura mesmo. Isso aí já acabou, né? Isso acabou, nada disso. É o absurdo dos absurdos. É gente maluca como Donald Trump. É gente maluca como Netanyahu. É gente maluca como Elon Musk. É disso que nós estamos falando. Gente, e Bolsonaro, né? E Bolsonaro, estou esquecendo do... É porque ele está... Para mim, assim, eu já disse uma vez que ele é um corpo insepulto, assim, do ponto de vista político. Eu acho. E o pessoal não para de velar, mas é um corpo insepulto do ponto de vista político. Verdade.
É verdade, é verdade. Ele perdeu a importância, ele como corpo presente, entendeu? Como corpo presente ele não tem. É ainda um símbolo, entre aspas. Mas até isso vai desaparecer. E acho que é por isso que o Eduardo chia tanto. Porque... Eu acho que ele deve estar percebendo que está murchando um pouco. Chia e brigou com todo o Centrão, né? Ele conseguiu fazer uma cisão ali, que para nós é uma coisa positiva. Conseguiu fazer o Ciro falar a verdade, o Ciro Nogueira. Uma entrevista. Ele conseguiu fazer o Ciro falar a verdade. Olha, isso que o Eduardo fez lá foi um tiro no pé da extrema-direita brasileira. Ele falou isso na entrevista. Prejudicou a gente para caramba. Nós tínhamos uma eleição ganha e agora... Mas nós vamos ganhar, Mas agora... Ele só consegue ter o Sóstenes de apoio, e ter como o Sóstenes como único apoio é pouco, né? Já pensou você ser bisneto do Sóstenes daqui a 50 anos? Pois é. Que vergonha. Acho que tem muita gente ali que envergonha seus descendentes. Mas muita gente. Eu acho que, nesse momento, o universo está meio conspirando a nosso favor, né? Porque esse tiro no pé do Eduardo Bolsonaro e as brigas, né? As falas do Valdemar e a briga com o Eduardo, isso aí tudo conspira a nosso favor, né? Porque esse juízo que o Miguel disse que ele espera que o Centrão tenha está se consolidando nisso. Os caras olham assim, olha, Valdemar já falou, Tarcísio já falou, Ciro Nogueira já falou. Tarcísio, coitado, esse é boneco de ventríloco mesmo, mas Ciro Nogueira e Valdemar são raposas velhíssimas. Sim, claro. Sabem do que estão falando. Há quantos anos eles estão aí na política? Entendeu? Por que o Kassab não saiu a público gritando que é a favor de tudo que o Bolsonaro está falando? Só quando ele é apertado num canto. Fala aí, Kassab. Ele espremido, ele diz sim, é uma injustiça. Aí sai correndo. Kassab estava outro dia mesmo ao lado do Lula, numa inauguração em alguma coisa, entendeu? Kassab já apoiou Lula. Kassab é o que você chama de já apoiou, já foi aliado. Exatamente. Ciro também, Ciro Nogueira também. Também. Então Centrão. Eu sei, como Centrão vai para qualquer lado. Centrão raiz. Agora, o Fabrício está dizendo assim, o Barroso é romântico, o Fux é atraente, conforme o advogado do Mauro Cid. É verdade. É verdade. Teve essa história, né? Eu vou começar a organizar as charges, porque já são 5 começa. Mas eu queria ler aqui Física e Matemática, ele sempre traz a gente assim para a real, né? Porque eu estudei Física e Matemática. Hoje, com essa democracia que muitos acham uma maravilha, a concentração de renda é uma das maiores do mundo. Mas o que ele disse também, que era o que eu estava querendo ler aqui, deixa eu ver. Que ele dizendo isso, que o fascismo é a chantagem do capitalismo para a gente aceitar a democracia burguesa. É isso aí. Como você disse, Física, mas acho que é o menos pior. Né? Mas foi chantagem. Né? Eles agora tomaram gosto. E perceberam que funciona sem a democracia burguesa. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso aí. Né? Vamos lá, vamos ver aí. E já são 5h17, gente. 5h11. 5h11. Isso aí, gente, é uma das charges que a gente faz o tempo inteiro, mostrando o absurdo que é as bets conseguirem barrar um projeto de OF. Não foram só elas, mas o fato do relator, que é um dos nossos, eu não estou criticando o relator, estou dizendo o seguinte, o fato deles terem força suficiente para obrigar o relator a tirar os caras de um projeto, e ainda por cima perder a si mesmo, me deixou realmente assustado. É a máfia, porque apostas, e não é da agora, em todo lugar do mundo, quem cuida de apostas e quem cuida das drogas, geralmente é a máfia. É isso. E vocês já viram a quantidade de bets que existe no mercado? São muitos, não houve regulamentação. Montes, toneladas, anúncios na Rede Globo. Não, e agora elas usam isso como atrativo. A nossa bet é regulamentada. Jogue com responsabilidade. Parece bet nacional, super bet. É tão absurdo isso, gente, é tão absurdo isso. É engraçado que o Brasil é um país
de absurdos, mas e, por outro lado, também de bom senso. A gente tem leis e tem legislações maravilhosas, adiantadas, modernas, e a gente tem esse tipo de coisa, né? Esse Congresso que barra esse tipo de coisa, num país onde as desigualdades são tão profundas que isso não devia nem entrar em pauta, quer dizer, devia ser direto uma decisão, né, dessa taxação. E o que eu acho também é o seguinte, mesmo num mundo com poucos freios, o mundo, aliás, com poucos freios, precisa de mais do que nunca de fiscalização. Por quê? As bets estão aí, por aí, em todo lugar, então elas deviam ser responsabilizadas assim como as redes. Cada vez que você tiver uma vida destruída por causa de um negócio desses, quem tem que pagar por isso é o cara que fez isso, é o dono da bet. Além disso, e aí, como o físico matemático falou, é aí que entra o meu ponto principal. A maior parte desses negócios, assim como um monte de farmácias, assim como um monte de engarrafadoras, ela, assim como um monte de fintechs, é para lavar dinheiro. Porque o crime está produzindo dinheiro e a corrupção está produzindo dinheiro, e cada vez que a Polícia Federal dá um raid, a gente vê a quantidade de dinheiro que está sendo produzida. Cada vez que uma emenda é autorizada, a gente sabe... Olha o que ele está falando, exatamente o que você está dizendo. O dinheiro do crime organizado encontrou um jeito muito eficaz de lavar seu dinheiro, as bets. Sim, bets é facílimo. Já se lavava dinheiro com loteria. Já se vendia bilhete premiado com loteria. Se vendia por mais do que o valor do bilhete. Isso era um processo de lavagem de dinheiro conhecido antigamente, quando era uma loteria física, auditável, como que é o Bolsonaro. Que ainda existe, né? Que ainda existe. Mas as bets multiplicaram isso por 1000. Aquilo que a gente estava falando do Tarcísio, dessa briga do Centrão aí, dessa fogo no parquinho. Fogo no parquinho, viu? Tá rolando, assim, enrolando com vento soprando, porque é labareda grande. Bom, essa é a paz. Essa tá ótima, hein? Tá muito, é isso mesmo. Não, eu não confio. E muitas pessoas responderam naqueles comentários da chat exatamente isso. Não confio, não confio, não confio. Não dá para confiar nesses assassinos. Eu vi um clipe de um palestino falando assim, estou lendo aqui, me mandando mensagem, o pessoal dizendo que a gente tem que agradecer o Trump pela paz. Vamos agradecer ele direito. Obrigado, presidente Trump, pelo bilhão e tanto de dinheiro que você deu para o IDE. Obrigado, presidente Trump, pelos bombardeios. Obrigado pelas 60 mil pessoas mortas. Obrigado. É isso. É isso mesmo. O que eles fizeram foi isso. Agradecer o quê, né? Enfim, agradecer porque não tinha outro jeito de parar a matança. Pelo menos vai ter um período... A única coisa boa disso é isso, uma pausa. Um período de alívio para as pessoas se recomporem. E a gente não pode negar isso. A gente está vendo o povo palestino respirando aliviado, podendo voltar para casa. O Netanyahu falou que é temporário. O Netanyahu é bom, é um bom ato falho. Netanyahu. Pois é, e eu vi também esses vídeos que a gente recebe que aparece assim, os reféns israelenses sendo recebidos pelos parentes em Israel, e o outro vídeo, os prisioneiros palestinos saindo sem uma perna, sem um braço. Prisioneiros traumatizados, como se fossem criminosos. Pessoas que nem reconhecem a família. Uma tragédia. Tem todo tipo de gente, velhos, crianças, mulheres. Chame pelo nome certo, eram reféns e vítimas de um genocídio. É isso que eles eram. Chamar de prisioneiros é uma covardia. Eu sempre reclamei disso. Por que os presos lá do lado da Palestina eram reféns e os presos do lado de Israel eram prisioneiros? Que diferença é essa? Bom, agora fogo no parquinho aí. Mais fogo no parquinho, porque, na verdade, o principal esquecido, e é bom ele perceber. Espero que ele tenha um momento de reflexão e perceba que deixar ele soluçando em casa, porque ele não vale mais coisa nenhuma. Mas estão se lixando para o que acontece com ele. Ele é hoje uma desculpa. Ele é igual um refém israelense, ou o corpo de um refém israelense. Ele é uma desculpa para os projetos pessoais. E nisso o Eduardo tem razão, quando fala do projeto pessoal do Ciro.
O Eduardo tem razão. De vez em quando escapam a verdade da boca desses caras. Ciro tem Claro. razão quando fala que o Eduardo ferrou com a direita, e o Eduardo tem razão quando fala que o Ciro está falando isso por causa do projeto pessoal dele. É verdade. É É verdade. verdade nos dois casos. Não, existem fatos verdadeiros ali entre eles, entendeu? Não há a menor dúvida. E, realmente, olha só, olha os cachorrinhos ali, que barato. Que Entraram. lindeza. Gente, isso me traz um sorriso, viu? No meio de tanta estupidez, Estavam latindo, exatamente. no meio de tanta estupidez, ver os seus cachorrinhos aí me trouxe um sorriso Pois grande. tive que expulsar eles, estavam latindo aqui dentro. Aí, Essa é a tal charge, que é baseada na das primeiras charges uma feitas das no mundo. primeiras, se não me engano, é o Duque de Wellington. Um lorde daqui, um duque de Wellington dividindo o mundo. O francês não era Napoleão, não, mas era o sucessor. Talvez dividindo o mundo, exatamente. Dividindo o mundo. Um garçom dividindo para eles, inclusive, em que fatias. Eu quero um pedaço do peito, eu quero da coxa, eu quero... Agora, uma coisa, gente, que eu acho que a gente só vai conseguir se inteirar totalmente do que aconteceu em Gaza quando eles começarem a deixar os jornalistas entrarem. Ainda é proibido entrar jornalista. E os que estão lá são alvos, né? A gente Você sabe que é provável que eles usem isso para destruir provas na medida. Então, a gente vai saber em parte. Assim como, na verdade, quando o Trump sair da Casa Branca, a gente vai saber em parte o que ele destruiu, o que ele está destruindo. Talvez daqui a 20 o anos. FBI, o FBI saia de crime federal lá, mas eles estão destruindo coisas. Talvez ele só saia num caixão, mas, enfim... O fato é o seguinte, o que eles estão eliminando, Regina e Miguel? A história. Claro. Estão eliminando a história. Eu queria só registrar o fato que o Trump passou uma cantada na Giorgia Meloni, não sei se vocês perceberam. Ele disse publicamente, será que eu posso dizer que você é uma mulher linda? Entendeu? Ele disse isso e ela ficou super sem jeito. Porque ele passou isso. É bom a Meloni ter noção do que é fazer parte de um universo. Exatamente, do que ser amigo do Trump. Trump continua o mesmo, né? O mesmo do Epstein. Mas deixa eu ler aqui o Luiz Parra, só enquanto a gente não muda aqui a charge. O Luiz Parra está dizendo, mandou um superchat. Será mesmo que muitos acham que essa democracia é uma maravilha? A forma como uns e outros lidam com a imperfeição desse sistema é o que nos difere, mas colocar aliados como coniventes com a desigualdade acaba nos desunindo. Depois a gente comenta isso. Vamos acabar de ver aqui. A frente amplíssima. O Lula já está dizendo que o próximo governo não será de frente amplíssima. Ótimo. Não será o quê? Não, de frente amplíssima. Eu estou chamando de frente amplíssima, que é igual o universo, você não enxerga o fim dele. A inflação é tão grande que não enxerga o fim dele. Olha, tomara que não precise ser, né? Tomara. Tomara que não precise ser, mas eu acho que assim a gente tem que pôr um certo critério. Mesmo precisando muito, a gente tem que colocar... E a imprensa domesticada já está criticando o Lula por ter tirado todas as pessoas que não votaram com o governo, entendeu? Eles querem que o governo seja... Eles querem o quê? Exatamente. Eu também desculpo, mas essa crítica, é claro que vai ser ridicularizada por todos nós que comentamos por isso. Impressionante. É sério mesmo? Quer dizer, você bota o cara no ministério para ele votar com você. Ele exatamente. Não vota? Não, que aí vão se voltar contra, vão pautar pautas bombas, enfim. Então... O Trump também não confia no Bibi, não confia nele. Eu ia fazer, porque dividido, não confio em mim mesmo, entendeu? Era até melhor. Não, ninguém nesse jogo aí é confiável, ninguém. Exatamente. Ninguém tem a nobreza. Você viu quem vai ser o mordomo? Você viu quem vai ser o mordomo? O Tony Blair. Quem? O Tony Blair pois é. Vai tomar Tony conta. Blair está todo satisfeito, né? Aceitou e tal. Claro que ele aceitou. Bom, esses são os chapéus do Tarcísio, né? Ele fala o que vem à cabeça. Make America Great Again, Make Coca-Cola Great Again, e agora Make PCC Great Again. Vocês sabem que... Essa frase é maravilhosa. Me vem à cabeça. Nessa história da novela, quem matou Odete Roitman, aí tem um meme que aparece o Tarcísio dizendo assim, não foi o PCC. Não foi o PCC.
E está se revelando a minha ideia, meu palpite, que o Oded Reutemann não morreu. Hoje eu li uma matéria enorme Não, eu mostrando que também isso é acho isso, mas verdadeiro. você sabe que tem tanta Não me gente lembro achando. desse ponto de pauta, não me lembro desse ponto de pauta. Eu falei Não, semana passada. esse ponto é impossível não falar. Porque ontem é possível, eu não assisto isso. Olha, ontem eu fui a uma reunião com os amigos, todo mundo ali, ex-militantes, pessoas mais velhas. Era uma reunião em torno até do Miguel da Flotilha, porque o pai dele, o Luiz Rodolfo, é amigo, todo mundo tal. E várias pessoas ali tentando descobrir quem matou Oded Reutemann. Então, e muita gente diz assim, olha, acho que ela não morreu, acho que ela não morreu, mas é tanta gente que acha que eu acho que a roteirista vai mudar o final. Não sei. Vamos ver. A ver. Já está gravado, né? Já foi. Está parecendo aquele leitor que vê o livro, um rapaz vai mostrando o livro para ele à medida que escreve, ele fala, pô, esse livro está muito bom. É de mistério, até agora eu não consegui descobrir quem é o assassino. E o escritor vira e fala assim, eu também ainda não sei, por isso eu não consegui descobrir. O policial americano é que você revelava logo quem era o assassino e passava o livro inteiro descobrindo os motivos, entendeu? Mas saber quem é o assassino é Agatha Christie. Mas tem que ser Agatha Christie para fazer isso direito. É claro. Vocês lembram daquela história da Agatha Christie? Eu acho que são os 10 índiozinhos, não sei, que tem um assassinato numa casa onde estão 10 ou 11 pessoas e cada um dá uma facada. Então, você não tem um assassino, né? Você não pode... Esse na verdade, é num trem, é o Expresso Oriente. Não é o Expresso Oriente, será? Mas talvez foi o primeiro, né? O primeiro. O cara está na cabine quando ele é assassinado. Ele está na cabine quando ele é assassinado. E aí, depois, no final, ele descobre que todo mundo foi lá e matou. Todo mundo matou. E esse aí, olha, o Tarcísio é de bola murcha. A pipa do Tarcísio não quer subir. Devia ser o título dessa charge. A pipa do Titio não quer subir. Faltou gás. Está faltando gás, está sobrando desunião. Mas esses três aí que estão empenhadíssimos no Tarcísio estão começando a entender que Eduardo não quer. E o encontro do Lula com o Papa Leão, que ele não tem nada, só tem contra o leão dos ricos, o leão contra os ricos. Parece que ele está dando uma mordida no pescoço do Papa. Mordendo o leão. Mordendo o leão. Eu fiz ainda no calor do alívio de não ter sido Donald Trump. Isso foi um alívio. E pelo que eu ouvi da Noruega, havia um temor de sanções não elegendo o Trump. Então, chegou a haver pressão junto ao comitê para que se elegesse o Trump. Que loucura, hein? Que loucura, gente, que loucura. Muito doido. Então, assim, fiquei até aliviado de ser aquela... É mesmo? Com todo perdão, de ser aquela idiota. Sim, houve pressão. Mas foi horrível. Eu acho que o Nobel perdeu totalmente, já vinha perdendo, né? Olha, mas perdeu totalmente. Continuo seguindo os prêmios de ciência, os de literatura costumam trazer coisas interessantes também. Então. Mas o da paz, sinceramente, é uma vergonha. Não é vergonha. É verdade. A comunidade europeia já ganhou o prêmio Nobel da Paz. O Obama ganhou o prêmio Nobel da Paz. O Obama é um cara que assistiu à execução do Osama Bin Laden. E o Kissinger? O Kissinger provavelmente é o que chegou mais perto, apesar de ser um sanguinário, de ter alguma coisa a ver com algum tipo de paz. Ele, pelo menos, visitou a China. Ele compreendeu o tamanho daquilo. E isso realmente ajudou o mundo a viver um período de relativa paz. Bom, isso o Trump também fez, né? O Trump conseguiu... Vocês viram um sketch em que o Trump ganha o Prêmio Nobel da Paz? E aí o cara vai explicar, é do South Park. Aí o cara vai explicando que ele conseguiu um milagre. Ele uniu o mundo inteiro contra os Estados Unidos. É verdade. Bom, aqui é minha homenagem a Diane Keaton, que eu adorava realmente. Você adorava ela. Adorava ela. Eu também adorava. Muito. Olha,
Hoje eu ouvi uma declaração do Al Pacino. Nós temos 3 minutos. Eu não sei se ele fez essa declaração enquanto ele era vivo, se foi agora, mas ele está assim, bem mais velho. E ele dizendo isso, eu sempre fui apaixonado pela Diane Keaton. Meu maior erro na vida foi não ter casado com ela. Porque eles namoraram 15 anos, desde o Poderoso Chefão, que eles começaram a namorar, é um caso que ia e vinha, até que ela um dia chamou ele para casar com ela, né? Convidou ele para casar, fez um pedido. E aí ele sumiu da vida dela. E ela se arrependeu de ter feito isso, porque pelo menos antes ela tinha mais acesso. E agora ele diz isso, eu fui um idiota. Ela ficou esperando eu crescer, e eu não cresci. E eu fiquei com medo, e ela me dizia coisas lindas. Ela queria uma casa e eu nem abri a Miguel, porta. senão não vai dar tempo. Eu estava esperando a Regina acabar de ler a declaração. É tão bonito o que ele falou, eu fiquei assim... Essa aí é o clássico tiro no pé, porque realmente, mais um. Essa que é o que vai acontecendo. Mais uma vez está na ordem inversa, porque tem a charge que vem depois dela, que devia vir antes. Mas não, essa é outra. Essa é porque o Chico resolveu interpelar judicialmente o Ratinho com esse negócio da Lei Rouanet. E eu gostei de desenhar essa caricatura do ratão do banhado aí, Ratinho Sênior. Aí, ó, e ele vai pagar cada lágrima rolada. Isso aí é o leilão de Gaza. Eles erguendo o troféu. Você sabe que ele ganhou um prêmio, né? O Prêmio Israel. O Trump ganhou um Prêmio Israel lá naquele dia. Ah, é? Chegar mesmo. Esse prêmio aí, esse Prêmio Israel. Essa é a charge que veio antes. E agora, no derradeiro minuto, eu imagino que seja o meu jabá. Esse é o de sexta-feira. Sexta-feira eu estou com o Marlon, a Cláudia Barcelos, lá no Capitu Café, na rua Cosme Velho, 174. Lá é a partir das 18h30. A gente vai fazer um repertório diferente, porque o Marlon é um músico que está tocando com a gente agora também. Vai ser uma novidade. Então, convido todo mundo a estar lá na sexta. E agora, daqui a pouquinho... para ir para lá, exatamente. Daqui a pouquinho eu vou para lá para o 10 da Botequim, que fica na Travessa dos Tamoios, aqui no Flamengo, lá no Flamengo, 32. Lá é o Igor Essa, que está me esperando, já deve estar com as coisas meio montadas. Eu chegar lá e a gente começar a tocar o melhor da bossa brasileira. E outras bossas também, a gente faz muito bolero. Então é isso aí. Chegamos no final, no certinho. Olha, certinho, assim. E cobrimos tudo. É verdade. Cobrimos tudo. Devia ter ainda mais algumas coisas, mas fica para faltou coisa. Olha só, então, boa semana para todo mundo. Um abraço para todos e todas que acompanharam. Um bom público aqui acompanhou a gente. Beijo, Aroeira. Beijo, Miguel. Até terça-feira que vem. Beijo para todos. Tchau, tchau.